Então, meu nome é Robson, tenho 53 anos, nasci em Taubaté, mas aos 2 anos de idade eu fui embora para o Rio de Janeiro. Fui criado no Rio de Janeiro, fiquei a minha infância toda lá, voltei para São Paulo, eu tinha de 11 a 12 anos, e porque meu pai ficou desempregado na época lá no Rio de Janeiro e veio para cá, para São Paulo, achando que ia ser melhor outro trabalho, que aqui a proposta do trabalho era melhor. Então nós voltamos para São Paulo. Mas chegando em São Paulo, as coisas foram diferentes, né? Ele não conseguiu um emprego tão fácil e uma situação não, bastante complicada, porque nós éramos em 8 irmãos, ele tinha 8 filhos e começou a bater o desespero e ter que morar em casa de parente, de favor, e começou a fazer bicos para poder sustentar a família. E nós também, nessa época, ficamos meio apavorados com a situação. Quando tinha os irmãos já que tinham 16, 15, 14 anos, começaram a sair para trabalhar, para cuidar da vida. E nós ali tentando ajudar da melhor maneira possível meu pai. Mas aí, infelizmente, um período um pouco para frente, houve um problema entre meu pai e minha mãe, uma discórdia. Algumas coisas que não sabiam foram aparecendo e aí houve uma separação dos meus pais. Então nós que estávamos com a minha mãe viemos para outro lugar para morar de aluguel também, eu mais 3 irmãs e 2 irmãos, e ficamos ali por um período, trabalhando ali e cuidando das coisas com a minha mãe. Nesse momento nós paramos de estudar, porque não tinha como trabalhar e estudar, de fazer uma coisa e fazer outra, então nós paramos os estudos, todos nós paramos os estudos, fomos trabalhar. E depois, num período, o meu pai retornou. Mas quando meu pai retornou para a nossa casa, já não tinha mais aquele ambiente familiar, né? Não tinha mais o respeito, não tinha mais a consideração, ficou uma coisa muito ruim. E eu já estava na idade de 16, 17 anos, na época que a gente acha que sabe tudo, pode fazer tudo, a gente tem força para tudo, tem vontade, e resolvi sair, então, daquela casa, e fui procurar um abrigo com meus irmãos que já tinham morando já fora, com outras pessoas, mas ao procurar meus irmãos eu também não achei abrigo. Eles me disseram que não tinham onde ficar, porque era apertado os lugares, e aí eu fiquei meio apavorado, porque eu fiquei na rua. Naquela noite principalmente não tinha onde dormir, né? Por isso eu fiquei sem teto. E procurei alguns amigos, e aí um dos meus amigos falou, vem, então dorme em casa, fica na minha casa, amanhã você resolve a situação sua. E no dia seguinte eu acordei na casa desse meu amigo, eu levantei, agradeci ele, falei, bom, tem que resolver aonde ficar. Então fui para o meu trabalho, já trabalhava na época. Depois do trabalho eu procurei um lugar e me indicaram uma república, porque na cidade, é uma cidade universitária e tem bastante repúblicas, isso é normal na cidade que nós morávamos. Então me indicaram uma república, eu fui morar nessa república com o pessoal lá. E ao chegar na república, aí foi difícil, porque a minha família era uma família cristã, inclusive eu até não entendi muito o que tinha acontecido, porque eu não esperava isso acontecer na minha casa. Mas ali naquela república, aquele pessoal ali, foi onde eu comecei a conhecer a vida e os problemas que a vida traz pra gente, né? Eu achando que sabia tudo, que eu tinha esperteza, tinha força, mas na verdade ali foi onde a vida me mostrou como a vida é. E nesse local, tinha um amigo ali que era viciado em droga na época, um outro era alcoólatra, um rapaz novo também alcoólatra, e os problemas do dia a dia, né? E eu comecei a me envolver com esse pessoal, viver com eles ali, e acabei experimentando a bebida, até então eu não conhecia esse tipo de coisa. Experimentei a bebida e pela fraqueza eu caí na bebida. Então foi uma coisa que na minha vida fez uma coisa ruim assim que aconteceu, porque eu perdi muito tempo com esse tipo de coisa, gastei muito dinheiro. Eu me recordo que na Copa de 82, quando o Brasil perdeu para a Itália, eu e um amigo meu sentamos na sala daquela casa ali, bebemos ali praticamente 5 litros de cachaça, e eu acabei entrando em coma alcoólico, fui parar no hospital, fiquei 2 dias ruins,
E então foi um aprendizado assim meio forçado e meio pesado, né? Que eu não esperava para minha vida, porque a gente faz escolhas na vida, né? Mas na verdade eu saí de um lar que tinha princípios, que tinha uma religião, que, né, não tinha conhecimento disso. Enfim, eu fiquei um bom tempo com esse pessoal, morei quase 5 anos com eles ali, e nesse período foi assim, eu levava a vida ou a vida me levava, né? Dependendo da situação, e eu comecei a melhorar um pouco no trabalho, eu comecei a trabalhar em lugares melhores, né? E comecei a perceber que dava para melhorar um pouco, né? Falei, poxa, a vida não é tão ruim assim, né? Eu dei uma caída, nós estamos aí na luta, mas talvez eu consiga, né, ser alguém na vida. E comecei então a procurar coisas melhores. E percebi que eu precisava voltar também aos meus estudos nessa época, eu tinha que estudar, porque é uma coisa que faz falta na vida da gente, todos nós sabemos isso. Então procurei uma escola, e essas que fazem curso mais rápido, supletivo, e consegui terminar o ginásio, consegui terminar o colégio, mas aí nesse momento eu não consegui ainda engrenar na faculdade, porque as condições financeiras eram ruins, né? Nessa época a gente passou apertados mesmo, assim, coisa que só quem passa que sabe, né? Às vezes faltava comida, às vezes faltava roupa para sair, tinha uma toalha só para tomar banho, dividia às vezes um prato de comida com um amigo. Eu cheguei a dividir 2 batatas uma vez com um amigo meu, que era o tipo comer em casa. Nós cozemos uma batata, amassamos e dividimos uma batata e comemos nós dois naquela noite lá. Então era difícil, então não tinha como estudar. Mas felizmente uma coisa que eu sempre tive foi força para trabalhar, e não tive medo de trabalhar, de encarar as lutas. Então eu fui melhorando e vendo que conseguiria melhorar profissionalmente. Consegui empregos melhores, as portas foram se abrindo, eu fui adquirindo conhecimento, né, encarando os desafios novos, aceitando os desafios novos, e comecei a formar uma carreira numa área que eu consegui aprender, que eu gostei do que eu estava fazendo. E nesse momento, felizmente, eu conheci uma pessoa que hoje é minha esposa, e começou a mudar um pouco a minha vida, o pensamento da minha vida, as maneiras do que eu agia, ainda com aqueles problemas de jovem, de moleque, porque o jovem tem realmente essa vontade de viver, essa sabedoria, tem força, mas muitas vezes é muito inconsequente, né? A gente faz coisas que não pensa direito, não pensa no amanhã, é muito imediatista, só pensa no momento. Então algumas coisas vêm trazendo alguns reflexos ainda dessa situação. Mas enfim, eu consegui me consolidar com essa pessoa, a gente fez planos, nos casamos, né? Já estava uma situação já bem melhor de vida. Aí nós tínhamos planos, inclusive, de ficar 5 anos sem filhos para poder estabelecer o casamento e poder passear um pouco juntos e curtir um pouco a vida. Mas em 1 ano e meio, na verdade, ela ficou grávida, e aí veio meu primeiro filho. E nessa época foi outro aprendizado na minha vida, porque, na verdade, eu trabalhava fora da cidade onde eu morava, então eu saía muito cedo, voltava muito tarde, né? Então eu não conseguia conviver com meu filho. Eu via só ele dormindo, quando eu estava dormindo, eu chegava e estava dormindo já também. E praticamente até os seus 5, 6 anos eu brincava com ele só os domingos quando dava, fim de semana, ou à noite quando eu estava acordado, quando eu chegava na minha casa. Enfim, fomos lutando, consegui ir melhorando cada vez mais na parte profissional, consegui ser promovido muitas vezes, mudei de emprego de novo, saí para um novo desafio, que eu fui convidado e fui fazer esse trabalho. No período depois eu fui convidado a voltar onde eu estava, com outra proposta melhor, eu voltei para a empresa que eu estava mais uma vez. E, num certo momento da minha vida, eu comecei a perceber que eu tinha deixado alguns princípios meus para trás, algumas coisas que eu conhecia, desde a infância lá na minha família, como eu disse, que era uma família cristã. E eu falei, poxa, eu preciso agora mudar um pouco, realmente, esse rumo da minha vida, porque não está certo, né? Quem tem princípios sabe disso, como é que funciona esse tipo de coisa. E nesse momento eu fui convidado a trabalhar numa outra empresa, por um amigo meu. Um amigo que a gente saía para festa, saía para beber, para bagunçar.
Mesmo casado, a gente ia fazer bastante churrasco e ia para as festas que a gente era convidado. E aceitei o trabalho dele, que ele me convidou, e fui nessa empresa. E cheguei lá, uma empresa realmente muito grande, uma empresa multinacional, uma coisa que era o meu sonho, né? Trabalhar assim, ter uma mesa minha, computador, rádio na minha mesa, telefone, eu cuidando da parte operacional, que era coisa que eu sabia fazer bem. E eu fiquei muito feliz, falei, poxa, agora eu consegui realmente chegar onde eu queria, depois de praticamente 16 anos de trabalho, dessa carreira. Falei, agora eu consegui uma carreira, eu consegui um local bom de trabalho, vou conseguir fazer uma carreira sólida de trabalho. Então, fiquei feliz. E comecei a trabalhar nessa empresa, foi muito bom. Trabalhei 1 ano e quase 2 anos com harmonia com o pessoal, tranquilo, todo o trabalho feito de maneira perfeita, sem nenhuma reclamação, sem nenhum problema, muito bom. E num certo momento, infelizmente, eu comecei a comentar com esse meu amigo, né, que eu tinha vontade de voltar aos meus princípios, porque eu era de uma família cristã e eu achava que era correto isso, porque, na verdade, Deus é a melhor coisa que tem, porque não é à toa que Ele instituiu a família, né? E quando você vive sem família, você vive assim, que nem antigamente, como eu disse aqui, na minha juventude, você vive meio à deriva, meio sem um porto seguro, né? E não é bom não, a gente acha que está sendo certo, mas você faz um monte de coisa errada, e a vida passa, o tempo passa, e você não consegue corrigir depois. É muito complicado isso. Então eu comecei a conversar com ele a respeito disso. E para minha surpresa, um rapaz da minha idade, né, bem informado, ele ficou revoltado, ele não aceitou isso não. Ele falou, como assim, rapaz? Você agora vai virar crente? Eu falei, olha, não vou virar crente, né? Na verdade, eu vou voltar às minhas origens, os meus princípios, eu conheço tudo isso. E eu tenho vontade de realmente voltar para isso. Mas não vai servir para a gente aqui, porque você tem um trabalho para fazer aqui, você tem umas restrições na sua igreja. Ela falou, não, mas não importa o meu trabalho. Meu contrato está aqui, eu sei o que tem que fazer, fica tranquilo. Não vai ter problema nenhum, não. Mas ele não aceitou. Ele não aceitou. Ele começou a me perseguir no trabalho, começou a pedir trabalhos que não era do meu contrato, mudou meu horário de trabalho, ele me colocou a trabalhar dia que eu não tinha que trabalhar, me escalou para trabalhar. Eu conversando com ele, cada vez que eu conversava com ele, piorava a situação. Eu tentava explicar para ele, ou entender, né, por que daquilo. Falei, olha, eu não estou prejudicando ninguém, meu trabalho está feito, tudo certo, tudo correto. Não vejo o problema nisso, né? Mas cada vez que eu falava com ele, parecia que ele ficava mais ainda revoltado. Não aceitava aquilo. E tentava de todas as maneiras me prejudicar. Então, quando eu vi que a situação estava ficando realmente ruim, eu tive que começar a trabalhar a área profissional mesmo. A gente começou a trabalhar profissionalmente e mostrar para ele quem eu era e quem ele era. E aí começou uma disputa, porque algumas coisas escapavam da nossa alçada e chegavam no nosso superior, né? Eu era líder na época, ele era meu supervisor e tinha o gerente. E chegava no gerente, eu tinha que explicar para o gerente. E algumas vezes ele ficou bravo, porque ele estava errado. Né? Ele fazia coisa por intolerância, coisa por preconceito, não sei, né? Na cabeça dele. E o chefe realmente viu que era uma coisa pessoal. Enfim, foi uma luta praticamente de 3 anos e meio, nessa empresa, dessa maneira. Até que um dia ele conseguiu armar uma cilada lá e eu saí como prejudicado, eu saí como culpado da coisa. E não consegui reverter a situação, não consegui explicar. E, enfim, eles me demitiram da empresa. Então, nessa situação, nesse momento, foi uma coisa muito triste de novo na minha vida, porque era um trabalho que eu sabia fazer, que eu 18 anos de carreira, que eu tinha certeza que eu ia terminar a minha carreira profissional ali, né? Que eu ia me aposentar naquela empresa, com a família já instituída, com a casa que eu tinha conseguido fazer também, construir a casa, mas não. Perdi o emprego numa época, uma idade não muito boa, já estava beirando meus 50 anos de idade, e sem ter faculdade ainda, porque quando eu tive recursos para estudar, eu não tinha tempo. Então, no certo momento na vida, eu tinha tempo e não tinha dinheiro. Depois eu tinha dinheiro para estudar, mas eu tinha um tempo, porque eu trabalhava demais, trabalhava 13, 14 horas por dia, e fora da cidade que eu morava, então era muito difícil de conciliar as coisas. Enfim, passando mais um período, a minha esposa perdeu o emprego também, nesse mesmo período. Então foi uma situação difícil demais, difícil, porque quando as coisas eram comigo, eu era sozinho, eu conseguia
administrar e conseguia passar por cima sem problema nenhum. Mas quando você tem filhos, tem esposa, tem casa para cuidar, a coisa muda. Aí a coisa muda. Aí, quando você vê um filho pedir uma coisa, você não tem condições de dar para ele a coisa que ele pede, é difícil. É muito difícil. Mas, enfim, minha esposa aproveitou que estava desempregada e começou a trabalhar, a estudar, quer dizer, queria se formar também. Entrou na faculdade e foi em frente, e eu tentando trabalhar, fazendo bicos daqui, bicos dali, e não consegui voltar na minha área. Infelizmente, não consegui voltar na minha área. Mas depois de 2 anos e pouco, eu consegui arrumar um emprego em uma outra área, mas uma coisa que eu via que é uma coisa promissória. Uma área que não tem muito problema, uma área que não tem, que não falta trabalho, geralmente tem trabalho, então eu falei, poxa, então eu vou, a partir de agora, eu vou fazer, né, é o meu reinício, eu vou começar de novo minha carreira profissional, vou mudar de área e vou começar de novo, do zero. E vou encarar esse novo projeto, esse novo sonho na minha vida. E assim tem sido. Eu estou nesse local há 5 anos, né? Me sinto hoje uma pessoa realizada como pai, como homem, porque consegui, mediante tudo isso, construir uma família, consegui construir minha casa, né? Meus filhos, um já está na faculdade, com bolsa integral, o outro também estuda na escola particular, também com bolsa, conseguiu boas notas, ela conseguiu bolsa integral também. Não pagamos nada, por um período nós pagamos, mas agora no final não. Então, uma esposa que se dá muito bem, uma família consolidada. Eu sou feliz e realizado por isso. Mas profissionalmente talvez não, porque ainda tenho sonhos a conquistar. Eu tenho alguns sonhos para eu correr atrás. E eu sei e conheço algumas histórias de pessoas que começaram aí as suas carreiras até com mais idade do que eu, né? E conseguiram fazer grandes empreendimentos, viraram grandes profissionais ou grandes empresários. Então eu tenho também essa vontade de ainda conseguir algumas coisas diferentes, né? Formar os filhos, continuar a minha vida familiar, mas o foco sempre foi trabalhar, né? Procurar fazer o correto, correr atrás do amanhã e sabendo que eu tenho esperança no futuro. Então, o que eu vou fazer de hoje em dia, de hoje para frente, é eu seguir nesse caminho, é continuar trabalhando e persistir nos meus sonhos.